Eu quero, irmãos, nesta tarde, falar algo que o Senhor colocou no meu coração, através desse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Creio eu que todos nós conhecemos que o livro de Atos dos Apóstolos mostra exatamente o crescimento da igreja, principalmente no primeiro século. A gente observa que dois nomes aqui vão ficar bem enfáticos nos capítulos que o livro apresenta. A primeira parte mostra que Pedro, ele é uma pessoa de suma importância para que este crescimento venha a acontecer. Mas a segunda parte do livro mostra exatamente a história deste grande homem de Deus chamado Paulo. Este homem, ele é tão interessante que ele é capaz, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, de escrever 13 cartas no Novo Testamento. E muitas doutrinas que nós confessamos hoje, o nosso querido irmão Paulo, ele ministrou ao longo das suas cartas. Quando nós vamos estudar a história de Paulo, uma coisa fica bem clara, é que a conversão do apóstolo Paulo chama a nossa atenção, e certamente chamou a atenção do escritor do livro de Atos, porque ele faz questão de evidenciar exatamente a conversão de Paulo em 3 capítulos deste livro. A gente observa a conversão de Paulo sendo mostrada no capítulo de número 9, como também no capítulo de número 22, como também no capítulo de número 26. E no capítulo de número 9, no verso de número 15, a gente observa que o apóstolo Paulo, ele estava na condição de um vaso escolhido por Deus. No entanto, este vaso que foi escolhido por Deus tinha uma grande missão, e esta missão é exatamente evidenciada no próprio versículo de número 15 do capítulo 9, quando diz que este vaso escolhido, ele foi separado, ele foi selecionado para levar o nome de Deus aos gentios. E aqui, irmãos, a gente observa de que existe uma missão para que este homem viesse a realizar. Porém, diante desta missão, que está evidenciada no versículo de número 15, o versículo de número 16 do próprio capítulo 9 mostra que Paulo, ele deveria padecer, sofrer pelo nome do Senhor Jesus. E aqui a gente observa que os sofrimentos de Paulo, eles vão ser evidenciados por ele mesmo, quando ele escreve a sua segunda carta à igreja, à problemática igreja de Coríntios, a partir do capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. A gente vai ver Paulo dizendo exatamente o seguinte: veja as dificuldades que Paulo encontrou nesta missão que ele foi selecionado e separado. Ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23, ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma noite e um dia passei no abismo,
em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não abrase. Veja, irmãos, que eu fiz questão de dizer exatamente este versículo, porque o apóstolo Paulo, ele faz questão de mostrar exatamente as dificuldades que ele enfrentou ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada. E isto fica mais visível quando o próprio apóstolo Paulo, ele vai desejar realizar as suas 3 viagens missionárias. No capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente observa que o próprio apóstolo Paulo, ele vai realizar a sua primeira viagem missionária. No capítulo 15, a partir do versículo de número 36, o apóstolo Paulo, ele vai realizar aquilo que nós conhecemos como a sua segunda viagem missionária. E no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala exatamente acerca da sua terceira viagem missionária. Agora, como eu disse, cada viagem trouxe a sua dificuldade, a sua situação difícil. Em cada cidade que Paulo passa, ele vai passando por algumas situações, mas o texto que nós lemos aqui, nesta tarde, está se tratando exatamente de um dos momentos que marcaram a vida de Paulo enquanto estas viagens missionárias. A saber, Paulo está vivenciando um momento aqui na sua segunda viagem missionária. Como na primeira, ele quer estar ao lado de pessoas que estivessem dispostas a realizar esta viagem. Tanto é que, se nós fizermos uma leitura minuciosa, vamos observar que 4 pessoas estão nesta viagem: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. São 4 pessoas que estão realizando esta viagem missionária, e o texto diz, irmãos, que na medida em que eles vão avançando em algumas cidades, o Espírito Santo de Deus vai impedindo Paulo, juntamente com os seus amigos, de ministrar, de pregar a palavra de Deus em algumas cidades. A partir do versículo de número 6, do capítulo de número 16, mostra que Paulo, juntamente com os seus amigos, passaram por algumas cidades, como por exemplo, a Frígia, a Galácia, a Mícia, a Bitínia, até que no versículo de número 8, diz o texto que Paulo chegou exatamente na cidade conhecida ou chamada como Troade. E é lá em Troade que Paulo vai ter uma visão de noite, e diz o texto que um homem está rogando, um homem está pedindo, e diante da exclamação que existe no final da frase aqui, subentende-se que seja um pedido de socorro, ao qual aquele homem está rogando e dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Alguém está pedindo socorro. E diz o texto, irmãos, que imediatamente o próprio apóstolo Paulo, após ter esta visão, ele vai, juntamente com os seus amigos, se levantar, provavelmente entrar dentro de um navio e vai para a cidade de Samotrácia, é o que está escrito no texto. Logo após a cidade de Samotrácia, diz a Bíblia, que ele vai chegar em uma cidade chamada Neápolis, e de Neápolis, diz a Bíblia, que ele vai chegar na cidade de Filipos. Quando eu estava lendo
esta passagem, e diante de tantos nomes, tantas cidades, o Espírito Santo me fez parar exatamente quando Paulo, ele para nesta cidade de Filipos, porque através de Paulo, a cidade de Filipos vai evidenciar e verificar 3 acontecimentos aonde mostra que o evangelho, ele é poder de Deus para aquele que crê. E o que Paulo está trazendo aqui com ele é o nome do Senhor. E a cidade agora de Filipos vai virar de cabeça para baixo, porque Paulo, ele está aqui em nome do Senhor Jesus. Paulo está levando para aquela cidade algo que provavelmente ninguém tinha conhecido. Tanto é que é nesta cidade que 3 acontecimentos vão ser registrados pelo escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a Bíblia mostra que o evangelho, ele alcança uma mulher chamada Lídia. Segundo, a Bíblia mostra que o evangelho vai alcançar uma jovem. Terceiro, o evangelho também vai alcançar um carcereiro. E o que está acontecendo aqui na cidade de Filipos é o alcance do evangelho. Observe, irmãos, que são 3 situações: Lídia, a jovem e o carcereiro. Mas a gente compreende que pela palavra de Deus, o evangelho, nesta passagem, tem um alcance muito grande. Porque eu quero destacar aqui, irmãos, pelo menos 3 situações. Primeiro, o alcance do evangelho aqui foi em 3 classes sociais. Ou seja, o evangelho alcançou todas as classes sociais. Primeiro, o evangelho alcançou a classe alta quando chega até Lídia, porque Lídia era uma empresária, vendedora de púrpura. Segundo, o evangelho também alcança a classe baixa. A menina escrava estava na condição de uma escrava, mas também o evangelho, ele é capaz de ser elevado à classe média. O carcereiro, ele era um assalariado. Observe, primeiro, o alcance do evangelho é capaz de ir em e na classe baixa. O evangelho sai, irmãos, entrando e transformando a vida das pessoas, aonde quer que elas estejam, seja em cima, seja no meio, ou seja embaixo. Isto é poder de Deus. Primeira coisa é o evangelho alcançar as 3 classes sociais. Segundo, o evangelho também alcança 3 etnias. Perceba, o evangelho vai até em Lídia. Lídia, que era asiática, da cidade de Tiatira. O evangelho vai lá. Segundo, o evangelho vai também na jovem. A jovem é grega. Terceiro, o evangelho também vai ao carcereiro, que é romano. Ou seja, o evangelho, além de alcançar as 3 classes sociais, vai nas 3 etnias diferentes, seja branco, seja preto. O evangelho, quando entra, ele transforma, ele não escolhe por aparência. O evangelho está aqui para transformar a nossa vida, como transformou a minha e como transformou a nossa. Ele entra para transformar vidas. Primeiro, o evangelho vai ser alcançado em 3 classes sociais. Segundo, em 3 etnias diferentes. E terceiro, diz a Bíblia, que o evangelho
vai alcançar 3 religiões diferentes. Porque primeiro, o evangelho alcança Lídia, que era uma prosélita. Ela era até bondosa, ela até fazia caridade. O evangelho alcança Lídia. O evangelho também, quando chega na jovem, vai no misticismo, porque aquela menina, ela era guiada pelos demônios, mas até lá o evangelho invade e transforma a vida. Mas ainda assim, o evangelho vai até no carcereiro, que cria que César era o Deus, mas o evangelho chegou para dizer que o Deus verdadeiro era aquele que se assenta em um alto e sublime trono, e Ele está vivo, bem vivo no nosso meio, aqui nesta tarde. Será que você pode glorificar a Deus, porque o evangelho chegou até você, independentemente do lugar, da situação e da circunstância em que você estava? O evangelho chegou, e quando o evangelho chega, ele chega para transformar e para mudar, porque Deus é Deus de mudança aqui nesta tarde. Receba esta palavra aqui. Eu já quero liberar uma palavra para a tua vida. Deus, Ele é Deus de mudança aqui nesta tarde, porque Ele é o Deus que faz uma coisa nova na minha e na tua vida. Isaías 43:19, ele diz: eis que eu faço uma coisa nova. Você crê que Deus tem novidade para a tua vida? Você crê que Deus é coisa nova? Às vezes a gente está fraco, quase cambaleando, mas Jesus chega do nosso lado, segura na nossa mão, nos sustenta e diz: fique calmo, fique tranquilo, porque eu ainda sou o Deus de mudança, Deus de coisa nova, Deus de surpresa, Deus de renovo. O que é que tu chegasse aqui pedindo a Deus? Deus, Ele pode fazer um milagre na tua vida nesta tarde. Glória a Deus. Deus, Ele entra com mudança. E aqui, irmãos, a gente vê nas entrelinhas Deus trabalhando, porque quem trabalha é Ele. Deus trabalha. Diz o texto, irmãos, que Deus não dorme e nem tosqueneja. A Bíblia também diz que o nosso Deus não se cansa e nem se fadiga. Você crê que nesta tarde Ele está trabalhando pela minha vida e pela tua vida? Talvez você estar aí sentado, deitado, talvez não está trabalhando, mas Jeová no céu está trabalhando em teu benefício, para que uma vitória chegue na palma da tua mão. Ele trabalha para aquele que em nele espera, diz o Senhor dos exércitos. Ele está trabalhando hoje para realizar um milagre na tua vida. Irmão, Deus é Deus de milagre. Deus, Ele é Deus de milagre na minha e na tua vida. Ele está trabalhando. Fique calma, fique tranquila, sente na cadeira da paciência. Creia que a qualquer momento o bálsamo de Gileade vai descer do teu lado. Ele vai descer com providência, porque Ele é Deus de surpresa nesta tarde. Para que tanta inquietação no coração, mulher de Deus? Para que tanto desespero? Tu não vai desistir, tu não vai ficar louca. Fui eu que te chamei. Tu estás na condição de Paulo, um vaso escolhido, e eu estou trabalhando por dentro e por fora. É como o nosso pai diz, o nosso pastor presidente: é uma mão dentro e outra mão fora. E ele dizendo: tenha calma, porque
tua vida, assim te diz o Senhor dos Exércitos. Haverá uma surpresa por esses dias, assim te diz o Senhor. Haverá uma surpresa por esses dias, assim te diz o Senhor. Receba esta palavra, e você que está no outro lado, que está aqui no templo, Deus é Deus de surpresa para a tua vida. Surpresa vai chegar. Paulo vai chegar na cidade de Filipos. Alguém diz que não tem sinagoga, mas ele diz: não é uma sinagoga que vai me impedir de orar. Eu vou para a beira do rio. E quando chega na beira do rio, quem é que está lá? É Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher rica, certamente piedosa, como a Bíblia mostra. Talvez Paulo puxa um diálogo com ela, mas Paulo tem uma missão. Paulo é um vaso escolhido para levar o evangelho. Irmão, aonde quer que Paulo está, ele sabe disto. Ele tem que levar o evangelho. Talvez em um diálogo ele pergunta: tu quer aceitar Jesus? Eu conjecturo nesta tarde. E a mulher se rende. Irmão, Jesus entrou no coração de Lídia. Mas o Jesus da transformação não transformou só a vida dela, transformou a vida dela e transformou a casa dela. Ela fez da casa dela uma igreja, um ponto de pregação. Ela disse: eu quero pregar este Jesus que Paulo chegou aqui pregando, porque ele mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E Jesus vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua família, porque ele é transformação aqui nesta tarde. Jesus vai entrar na tua casa, assim te diz o Senhor. Vai tomar o melhor assento e vai começar a salvar a tua casa. Ele vai entrar com salvação. Se prepare, porque Deus é Deus de surpresa. E eu volto a repetir: haverá uma surpresa dentro do teu lar, assim te diz o Senhor. O lar de Lídia começa a florescer. O evangelho alcança Lídia. Mas lá vem Paulo, no caminho da oração. E diz o texto que neste caminho da oração, Paulo é elogiado. Tem uma jovem, todas as vezes quando Paulo passa, ela sempre diz: estes homens que anunciam o caminho da salvação são verdadeiramente os homens do Deus Altíssimo. Paulo se incomoda, é um elogio. Como é que alguém se incomoda com um elogio? É porque a fonte é maligna. Eu vou abrir um parênteses aqui nesta tarde. Tem tanto elogio que a fonte é maligna. É aquele tapinha nas costas que diz que quer ver você bem, que tu pregasse bonito, que tu cantasse bonito, que o teu trabalho lá na tua comissão, na tua igreja está bonito. É tanto elogio, mas a fonte é maligna. Mas ali era Paulo, cheio do Espírito Santo, para colocar a mão na cabeça da jovem. E ele não vai falar para a jovem, ele vai falar para o demônio: sai, sai, sai em nome de Jesus, porque o Deus que está sobre a minha vida é maior do que demônio, é maior do que Satanás, ele é maior. Saia em nome de Jesus. A jovem é liberta. Não está no texto, mas eu quero acreditar que além de liberta, ela foi salva. Não custa nada pensar, não é pecado. É o evangelho alcançando Lídia.
É o evangelho alcançando a jovem, aleluia. Mas Paulo vem caminhando no caminho da oração, porque ainda tem uma obra para ele fazer lá dentro da cadeia. Eita glória, aleluia. Será que tu está disposto? Aonde quer que a gente vá, irmão, a gente tem que estar com a convicção de que o Deus que está do nosso lado, a qualquer momento Ele pode se levantar e nos dar livramento, nos dar escape e segurar na nossa mão para dizer: passe. Paulo está no caminho da oração, quando expulsa os demônios daquela jovem. Tem alguém que perde lucro. O dono daquela menina, já que ela era escrava, um homem cheio do Espírito Santo foi capaz de mexer com a economia da cidade. Irmão, que Deus é esse? Só que tem uma consequência aqui. Diante da perca do dinheiro, do lucro, vão pegar Paulo, vão pegar Silas, colocar na praça. E tome chicote em Paulo e em Silas. Vão chamar os magistrados, dizer que eles blasfemaram. Mas o pior ainda estava por vir. Além dos açoites, a ordem é dada: coloque ele dentro da prisão. Dentro da prisão mas não é qualquer prisão não. Coloque ele no cárcere interior. Alguém diz que o cárcere interior era uma espécie de subsolo lá embaixo. Os dejetos dos outros presos passavam no cárcere interior. Um lugar que não tinha luz, insalubre. Talvez animais passavam por ali. E aonde é que Paulo e Silas vai parar? Vai lá. Como se não bastasse, pegam os pés de Paulo, colocam no tronco. Acredito eu, é coisa da minha mente. Talvez o oficial chegou e disse assim: pronto, soldado, e aí? Deu uma surra nele, a gente deu, espancou ele, e foi. Amarrou os pés dele no tronco, amarrei, pronto. Colocou cadeia na mão dele, colocou, pronto, amém, está tudo certo então. Colocou ele lá no cárcere interior, ele está preso, os pés no tronco, está tudo certo. E a boca dele? A boca? A boca? O que tem a boca? Ele vai morder as cadeias? Não, é porque ele pode começar a louvar e a orar, e esse Deus descer e fazer alguma coisa por ele. Fechou a boca? Fechou não, então pronto, a gente está perdido. Daqui a pouco, perto da meia-noite, é Paulo e Silas orando, todo mundo ouvindo. Daqui a pouco lá vem um terremoto. Irmão, creia nesta palavra, que diante da tua oração, diante do teu louvor, o céu vai se mover e Jeová vai trabalhar na tua vida para te dar livramento. Irmão, são 3 coisas que acontecem quando o terremoto vem. Primeiro, o terremoto vem e diz a Bíblia que a base, o alicerce, fundamento, vai começar a se mover. Irmão, eu pensei nisso aqui porque a gente está diante de uma estrutura grande, e qualquer casa, qualquer prédio, a depender do tamanho dele, da altura dele, da quantidade de andares, você tem que cavar para fazer uma base a mais de 8 metros, 10 metros. Quanto maior é o edifício, maior é a base. E diz o texto que quando Jeová manda o terremoto, a base começou a se movimentar. Agora, interessante que ninguém
consegue ver a base. A gente está aqui em uma estrutura, como eu disse, e a base ninguém está vendo. E foi por onde Deus começou a trabalhar, por onde ninguém consegue ver. Você crê nesta tarde? Você crê nesta tarde que Deus, Ele está trabalhando exatamente por onde você não está vendo? Você pode não estar vendo nada, mas Ele está trabalhando e Ele está movimentando, fazendo o impossível acontecer. Te prepara, porque uma novidade vai chegar na tua vida e Ele vai mostrar que Ele é contigo, mulher de Deus. Te acalma. Tira a inquietação do teu coração e creia nesta tarde que Ele está trabalhando exatamente por aonde você não está vendo. Segundo, Ele começou a trabalhar exatamente aonde ninguém estava vendo. Segundo, diz a Bíblia que as cadeias foram soltas. Olha, irmãos, primeiro Ele movimenta a base. Segundo, Ele vai quebrar a cadeia. Não precisou de chave, mas Ele arrebentou as cadeias. Às vezes a gente prega o Evangelho e vê pessoas presas em algo, que até querem sair de alguma situação, mas não conseguem. Mas Deus, irmãos, é Deus que quebra a cadeia, que quebra a corrente, que quebra cadeado e nos dá liberdade para que a gente possa estar servindo a esse Deus todo-poderoso. Mas a terceira coisa que vai acontecer: primeiro, Ele movimenta a base. Segundo, as cadeias vão ser soltas. E terceiro, diz a Bíblia que as portas vão se abrir. Irmão, se um grande terremoto viesse no tempo de hoje, em qualquer lugar, era capaz da estrutura toda cair. Mas Paulo não se fere, Silas não se fere. Diz a Bíblia que diante do terremoto, a porta se abriu. Você crê nesta palavra que Deus está abrindo portas que estão fechadas aí na tua casa? Receba esta palavra. São portas que estão fechadas, mas que diante da tua oração e diante do teu louvor, o Deus ao qual nós servimos, Ele vai começar a abrir de uma tal maneira que você vai passar pela porta e vai ser porta dentro de porta. Ele é aquele que coloca uma porta diante de ti para tu passar. E diante de tudo isto, o alcance do Evangelho vai chegar na última pessoa, é no carcereiro. Quando ele ver tudo aquilo que está acontecendo, e é por isso que eu digo que este cárcere interior era escuro. Diz a Bíblia que ele vai saltar na frente de Paulo, pensando que todo mundo já tinha fugido, ele vai pedir luz. E quem é a luz do mundo? Paulo vai apresentar a luz do mundo a ele. Você não quer a luz? A luz do mundo é Jesus, que mudou a minha vida. Aquele homem já estava preparado para tirar a sua vida. Desembanhou a espada, talvez, colocou no pescoço para tirar a sua vida. Mas Paulo pulou na frente dele e apresentou Jesus que dá vida. Aquele que já está morto, e disse: não faça tal coisa. E aquele carcereiro, olhando para Paulo e para Silas, disse: o que é que eu faço para me salvar? Paulo vai olhar para ele e vai dizer: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa.
Primeiro, você vai ter que crer. Depois que você crer, se prepare. Porque Jesus vai entrar com transformação dentro do teu lar, assim te diz o Senhor dos Exércitos. Haverá livramento que Deus vai te dar por esses dias. Eu orando durante alguns dias, sempre me pergunto a Deus, por que é que todas as vezes que o Senhor tem me levado para este texto, seja qual for o texto, qual seja o texto, no final da mensagem o Senhor vem me direcionando a mostrar que Ele é aquele que dá livramento. E Deus sempre me diz, é porque eu sou livramento da tua vida, Diogo. Quantas setas e quantas flechas não estão preparadas contra a nossa vida. Mas eu quero declarar aqui nesta tarde que haverá um livramento de Deus para a tua vida, para Ele mostrar que Ele te ama e que tu és um vaso escolhido dEle. Haverá livramento. Vai cair 1000 do teu lado, 10.000 da tua direita, mas a seta, o laço do passarinheiro que Jeová arquitetou não vai chegar, porque você está debaixo das minhas asas. E por onde quer que tu passe, eu vou contigo, te guiando, te direcionando, te dando livramento. O livramento de Deus desceu aqui nesta tarde, porque Ele te ama, assim te diz o Senhor. Retroceda, seta maligna, seja desviada agora, porque eu sou Deus de livramento. Livramento, dentro de livramento eu sou. Recebe esta palavra aqui nesta tarde, com este livramento que vai chegar por esses dias. Jeová vai mostrar mais ainda o amor dele por ti e dizer que ele tem um plano maior na tua vida. Existe um propósito maior ainda para você. Recebe esta palavra aqui. Ainda tem mais que Deus vai fazer na sua vida. Deus ainda tem tanta coisa preparada para o teu viver. E você não vai desistir. Receba livramento de Deus aqui nesta tarde. A palavra de Deus diz que toda ferramenta preparada contra a nossa vida, ela não vai prosperar. Haverá livramento, irmãs. Haverá livramento, irmã Iraci. Haverá livramento, irmã Iraci, haverá livramento, haverá livramento. Eu sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus para lhe dizer aqui nesta tarde que haverá um livramento que Deus vai enviar para alguém da sua família. Deus é Deus de livramento aqui nesta tarde. Irmãos, quantas setas não estão preparadas contra esta igreja? Mas há uma labareda de fogo. Largue a sopraga. Há uma labareda de fogo sobre esta estrutura. Há uma labareda de fogo sobre a vida do nosso pastor. Aonde ele passa, a seta quer até pegar, mas a labareda de fogo desvia a seta.
Se não fora o Senhor, ora diga Israel. Se não fora o Senhor, o inimigo já nos tinha engolido vivo. Mas o Deus do livramento abraça a nossa alma aqui nesta tarde. E se tinha alguma espada para tirar a tua vida, se tinha algum demônio introduzido em alguém, querendo tirar a tua paz, como tinha aqui, o homem de Deus vai se levantar, vai impor as mãos, e haverá transformação, haverá mudança, haverá cuidado. Irmão, não brinque com o nosso Deus, não. Às vezes a gente vê aí alguém pegando o nosso Deus, brincando, como se ele fosse um bonequinho. Eu termino com isto. Uma certa jovem estava fazendo a sua caminhada num calçadão de uma praia. Daqui a pouco um rapaz intentou contra a vida dela, para fazer uma maldade, para abusar daquela jovem. E quando ela percebeu, ela correu. E quando ela correu, ela chegou exatamente na areia da praia. De costa estava o mar, já era noite. E de repente ela escuta uma voz bradando para ela, dizendo: se acalme, eu estou do seu lado. Quando ela escutou aquela voz, a voz ainda disse: pare aí aonde você está, porque eu vou lhe proteger. Quando ela parou, de costa ela estava para o mar. Aquele rapaz chega na frente dela, querendo intentar contra a sua vida. E ela somente olhou para ele, apontou o dedo para ele e disse: se você der mais um passo, eu chamo ele. Se você se atrever a dar um passo, eu chamo ele e ele vem aqui agora para me proteger. Agora dê um passo. Aquele homem não obedeceu. Quando deu o passo, aquela jovem gritou, clamou e disse: Deus! Aí Deus veio. Daqui a pouco, aquele rapaz para, assustado, olhando para a jovem e disse: quem foi que mandou ele vir aqui? E ela sem ver nada: o que é que você está vendo? Tem um ser aí na sua retaguarda, resplandecente, com uma espada desembainhada na mão. E ele disse: saia, e eu não posso mais dar um passo, senão eu vou perder a minha vida. Aquele homem voltou e o livramento desceu para a vida daquela jovem. Deus vai te dar um livramento, irmã. Meu Deus, que coisa forte é essa nessa tarde. Deus, Ele vai lhe dar um grande livramento por esses dias. Não tenha medo, não se apavore, porque eu estou cuidando de você. Mas eu vou lhe dar um grande livramento para mostrar que eu sou na tua vida. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81
98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.